Oi, tudo bem, meus amores? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos aqui, publicados no IGTV, tá certo? E para esse momento, eu trouxe para vocês as orações subordinadas adverbiais. Por que que eu tô trazendo esses conteúdos, digamos que não na sequência? Porque eu faço vídeos conforme os conteúdos que os meninos estão estudando, meus alunos de segundo e terceiros anos, certo? Porém, esses conteúdos são conteúdos para Enem, vestibulares, que vocês podem também estar estudando a qualquer momento, tá bom? Meus alunos dos terceiros anos, vamos relembrar aqui, nós estudamos, né, no primeiro semestre, as orações subordinadas substantivas, que tem valor de substantivo, e nós também estudamos as subordinadas adjetivas, que elas trazem valor de adjetivo. Por isso que é interessante a gente estudar também, a gente sempre está relembrando a morfologia, né, as classes de palavras, porque sempre vamos precisar mais na frente, como é o caso agora que vocês estão precisando no terceiro ano. Hoje nós vamos estudar as orações adverbiais, né, as subordinadas adverbiais, que tem função de advérbio. Então, eu tenho um videozinho falando sobre advérbio, né, aqui no IGTV também, então vocês podem estar assistindo esse vídeo, o vídeo de advérbios antes desse outro aqui de oração subordinada, tá bom? Então, vamos só relembrar aqui. As orações subordinadas, por que que a gente chama de oração subordinada? Porque na língua portuguesa tem a questão da separação entre oração, período e frase, né? Qual a diferença de frase e oração? Frase não necessariamente precisa ter verbo. Já uma oração, para ser oração e para a gente analisar sintaticamente, é preciso que haja verbo. Então, se eu tenho um período que tenha duas, se eu tenho aqui digamos que eu estou lendo aqui um texto e tem dois ou mais verbos, né? Tem três, eu identifiquei 3 verbos, então nesse período eu chamo que tem 3 orações, né? 3 orações diferentes. Então, quanto mais verbos tiver, mais orações diferentes eu vou ter naquele período, certo? Então, período composto. Período simples só é uma oração que tem um verbo, né? E quando eu chamo de período composto, eu tenho 2 ou mais orações, tá certo? Que tem 2 ou mais verbos. E por que que eu chamo de subordinada? Porque as orações subordinadas sempre apresentam a oração principal. Para a oração principal fazer sentido, ter o sentido completo, ela precisa de um complemento. Esse complemento é a oração subordinada, tá certo? Então, se eu digo assim, ela não veio hoje porque está doente. Ela não veio hoje por quê? Aí eu só me perguntando, pois por que que ela não veio hoje? Aí o complemento é porque estava doente, é a subordinada, que dá uma ideia de causa, né? A causa, porque ela não veio hoje, é porque está doente. Então, sempre eu pensar dessa forma. As subordinadas, elas sempre completam as orações principais. E para eu analisar orações subordinadas, é só eu verificar onde é que estão os verbos, onde é que está o verbo da primeira oração e onde é que está o verbo da segunda oração. Só relembrando, as orações subordinadas substantivas, elas eram complementadas, né? Sempre começavam as subordinadas com as conjunções que e se, né? Então, eu digo assim, amamos que os alunos nos parabenizem. Só um exemplo, amamos que os alunos, amamos o quê, né? Olha aí a subordinação, olha aí o complemento. Que os alunos nos parabenizem. Então, esse que é a oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, lembra? E as subordinadas adjetivas, que tem valor de adjetivo, sempre começavam também com as conjunções, né? E a gente falava dos pronomes, que eram os pronomes que é o pronome relativo, era só eu substituir o que pelo qual. Então, eu digo assim, o jogador que fez o gol é flamenguista. Então, é só eu trocar o que, ó, pelo qual. O jogador, o qual fez o gol é flamenguista. Então, esse que aí é a subordinada adjetiva. Lembra que as subordinadas adjetivas eram restritivas e explicativas? Restritivas se restringia a um pequeno grupo e as explicativas vinham por meio de 2 vírgulas, né? Sempre com a questão da pontuação. E as subordinadas adverbiais, pessoal, elas são 9. Então, eu vou ficar aqui decorando quantas subordinadas são, quais são os conectivos das adverbiais? Não. É só eu pensar assim, verificar, sempre analisar a frase dentro do seu contexto, porque eu vou saber, certo? Então, quais são elas? A gente vai chamar de causal, consecutiva, proporcional, final, temporal. Aqui dá a ideia de
que dá a ideia de conformidade, que dá a ideia de comparação. Então, são essas as adverbiais, certo? Por que a gente chama de adverbial? Porque tem função de advérbio, porque ela vai trazer aí a questão do adjunto adverbial, certo? Então, para eu saber, é só eu lembrar o que é advérbio, que dá uma circunstância ao verbo, que modifica o verbo, e dá a ideia de intensidade, de modo, de causa e etc e tal, ok? Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês, vou dar alguns exemplos para que vocês possam se familiarizar. E é bem simples de entender, certo? Então, vou começar com a causal, certo? Dá a ideia de causa. Então, a subordinada, a segunda oração, ela vem sempre com esse advérbio, essa conjunção que dá a ideia de causa, ok? Então, se eu falo assim, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Aí eu fico imaginando, tá, mas por que a cidade foi alagada? Porque o rio transbordou. Então, esse porquê, né, a cidade foi alagada, é a primeira oração, porque o rio transbordou. Olha, ela vem, a segunda oração vem com o porquê antes, né? Porque o rio transbordou. Então, esse porquê, né, vai dar a ideia de quê? De causa, né? A causa que a cidade foi alagada foi devido ao rio ter transbordado. Então, sempre as causais e as consecutivas vão dar a ideia de causa e consequência, tá certo? Elas sempre vêm juntas. E onde é que eu uso demais isso? Nas redações. Então, eu saber utilizar as orações subordinadas adverbiais de forma correta e saber as circunstâncias que elas causam, os valores semânticos, eu vou saber colocar isso na minha redação também, com toda a propriedade, ok? Então, quais são as outras conjunções, as outras palavrinhas, os outros conectivos que dão a ideia de causa, né? Porque, visto que, uma vez que. Então, é só substituir esse porquê aí pelo uma vez que, visto que, posto que, né? Então, exemplo. A cidade foi alagada, visto que o rio transbordou. Então, esse visto que, uma vez que, eu posso substituir pelo porquê, ok? As consecutivas, né? As consecutivas são as que dão ideia de consequência. Então, elas sempre vêm com a ideia lá de causa e consequência. Causa e consequência. Então, vou pegar a mesma frase. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Então, qual foi a consequência do rio ter transbordado? A consequência foi a cidade, né, ser alagada. E qual as palavrinhas-chave para eu saber que aquela frase está dando a ideia de consequência? Aquela oração? Tanto que, tamanho que, de sorte que. Então, se você pegar aqui conectivos tanto que, tal que, você já vai saber que é uma consequência. Então, mais uma vez. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Então, outro exemplo, né? Eu estudei tanto que eu passei no Enem. Então, qual foi a consequência de eu ter estudado tanto? Ter passado no Enem, tá certo? Então, lembrando, né, que a subordinada vem encabeçada com esses conectivos aí, tanto que, tá certo? As concessivas, a gente chama ela de teimosinha, é uma quebra de expectativa. Você vai fazer tudo faz com que você não faça aquela coisa, mas você faz mesmo assim. Então, você é teimosinha. A concessiva é isso, dessa ideia, né? Alguém tá esperando algo de você, mas você quebra aquela expectativa, você faz mesmo assim. Exemplo, embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Qual a expectativa que a pessoa ia ter? Que você não ia ao parque, porque estava chovendo, né? Mas, embora tivesse chovendo, a gente foi ao parque. Então, aqui, a subordinada, ela vem no início da frase, né? Porque ela tá na ordem inversa, mas ela poderia ficar assim, ó. Fomos ao parque, embora tivesse chovido muito. Então, fomos ao parque é a oração principal. Embora tivesse chovido muito, é a subordinada, certo? Outros conectivos que dão a ideia de concessão, né? A menos que, com quanto, que, ainda que. Então, exemplo. Ainda que eu não tivesse estudado, passei na prova. Então, a expectativa para eu não ter estudado era eu não ter passado na prova. Mas eu passei mesmo assim, certo? As conformativas. As conformativas que vocês também utilizam nas redações dão a ideia de segundo o que, conforme alguma coisa, né? Então, exemplo,
tudo ocorreu conforme o esperado. Né? Tudo ocorreu conforme o esperado. É a ideia de segundo o qual, né? Então é bem simples. Outras conjunções que dão a ideia de conformidade, consoante, como, então quando você utiliza lá na redação, consoante Jean-Jacques Rousseau, segundo Paulo Freire, então conforme alguém. Então esses conectivos que dão essa ideia a gente chama de conformidade, tá? As comparativas, bem simples, dão a ideia de comparação. Então, nós estudamos como obstinados estudam. Então, tá comparando uma coisa a outra, né? Do que. Então, ele é tão estudioso quanto fulano. Então, sempre quando dá a ideia de comparação, é as comparativas. As finais também que vocês utilizam na redação, para que, confito de, né, a fim de. Então, sentei-me na primeira fila. Sentei-me na primeira fila, primeira oração. E a segunda, para que pudesse ouvir melhor. Sentei na primeira fila para que eu pudesse ouvir melhor, com o objetivo de ouvir melhor. As temporais, uma ideia de tempo, né? Quando alguma coisa acontece. Eu me sinto segura assim que chego em casa. Então, assim que, enquanto, logo que, né? Então, esses conectivos dão ideia de tempo. As proporcionais, uma coisa acontece à medida que outra acontece ao mesmo tempo. Então, fico mais esperta à medida que estudo gramática, né? Fico mais esperta à proporção que estudo português. Então, uma coisa acontece à medida que outra acontece. Tá bom? Se vocês tiverem mais dúvida, qualquer coisa, podem comentar, compartilhar, podem perguntar, tá bom? Me chame no direct, que eu tô aqui pra ajudar. Eu tentei ser mais rápido possível, porque aqui só aceita 15 minutos, tá bom? Então, são essas 9, são bem simples. É só você ver pelo contexto, analisar a primeira oração, a segunda oração, onde é que tá o verbo, né? E qual é da ideia de subordinação e quais são os conectivos, né? De tempo, de causa, de consequência. Só você pensar isso que você consegue, tá bom? Um beijo e até a próxima.